só me dá um ok, está aparecendo para vocês, que eu estou projetando dentro do próprio Teams. Tá? Aparecendo? Tá sim, professor. As ondas de urbanização. Beleza. Isso. Ó, no texto que vocês leram aí inicialmente, que responderam as perguntas, ele falava sobre a industrialização no mundo aí, né? Que ela trouxe várias transformações e que as cidades hoje, principalmente as cidades grandes que a gente conhece, elas vieram graças a esse processo de industrialização e, sendo assim, muitas cresceram de forma desordenada. A gente até chegou a comentar disso na semana passada, das cidades, eu até falei, Brasília foi projetada, Curitiba, outras cidades também, elas têm um planejamento, um projeto no seu desenvolvimento, e quando a gente não tem uma cidade planejada, a gente tem vários problemas, como a questão ambiental, a questão até de enchente, e por aí vai, porque foram formas que as pessoas encontraram para poder se instalar. As indústrias na época, né, lá da Revolução Industrial, elas foram chegando e se estabelecendo somente perto onde era possível elas fazerem extração de madeira, carvão, a parte de rio. Então, por isso que foram criando grandes centros aí, aglomerados. Nós temos aqui no Brasil também alguns polos, igual São Paulo, que começou a crescer depois de um tempo, somente pela proximidade com o Porto, que o Porto era o principal canal aí do Brasil, Porto de Santos, né? E o interior do Brasil, com a imigração aí, também ele foi se desenvolvendo, porque chegaram os imigrantes para trabalhar, somente na época da guerra, e eles foram entrando, vamos dizer assim, para o interior do Brasil, para poder trabalhar na parte do campo. Além disso, muitas cidades precisaram se reinventar. Tinha até uma questão lá que era um pouco de pegadinha, não sei se era essa que o Pedro tinha comentado, ou o Hugo quase agora, que falava lá sobre Atenas também, lá da Grécia. Eles mantiveram aí seus monumentos, mas a indústria, a questão do turismo acabou pegando ali. São Paulo, ele deu um novo ar para a cidade, principalmente na zona oeste. Quem já foi ou quando for em São Paulo, vocês vão perceber isso. Na zona oeste, são prédios muito modernos, prédios novos, e é uma realidade bem diferente, assim, daquele centrão ali perto do Brás, perto da Luz. E lá tem prédio muito antigo, muito velho, e um pouco até abandonado. Já na Zona Oeste, que é onde fica, deixa eu pensar aqui, um bairro Pinheiros, Vila Olímpia, ali você tem uma outra realidade, tá? Nicolas, chegou, bom dia. Viu que eu te marquei aí pra você vir surfar na aula? Que bom que você veio, cara. Camila também. Bora, vamos lá. Tô fazendo aqui uma análise do texto. Bom dia, fale. Ih, o microfone deu PT, hein? Não, era só para dar bom dia. Ah, beleza. O importante é que você chegou. Bora, pra gente poder terminar aqui, que eu vou começar agora a explicar esse conteúdo. Lembrando que eu dei a primeira meia hora para poder fazer a leitura do texto e responder as perguntas. Ó, das ondas de urbanização aí que a gente teve no mundo, igual eu estava falando sobre a industrialização e a mudança nas cidades, na Europa aí, as cidades elas passaram a ser o principal habitat do ser humano, porque o que ocorria antes era o campo, né? Então, você tinha concentração na área rural, as cidades elas acabavam acolhendo, ou acolhendo pode ser uma palavra muito bonita para dizer, mas recebendo, as pessoas que estavam em busca de melhores condições, tá? Por que não acolhendo? Porque muitos chegavam e ficavam à margem, né? À margem ali de tudo que estava acontecendo, até por questão de emprego, chegou na cidade, veio sem nada, sem nenhum contato, e a pessoa até ela se organizar,
mas o grande ponto foi aí, de certa forma, essa saída do campo por conta de alguns fatores aí de repulsão, como a dificuldade do acesso à terra, muitos encontravam, e aí a má distribuição. Então as pessoas elas se viam obrigadas a sair de lá, também por questão da falta de emprego no campo. Somente quando foi avançando a questão de mecanização, tecnologia, péssima condição de vida e os salários também baixos, até hoje a gente encontra a parte rural com uma outra característica. Muitas vezes o governo ele atua em políticas voltadas para lá, tá? Às vezes, se vocês forem ver um texto aí que aborda a legislação trabalhista, até a legislação trabalhista para a área rural ela é diferente. Falta de apoio aí ao pequeno produtor, e com isso também eles acabam tendo técnicas arcaicas aí relacionadas a cultivo e criação. O grande problema é que quando a gente tem, somente as indústrias de alimento, eles acabam fechando entre eles lá cooperativas, e geralmente esse pequeno produtor aí ele encontra problemas para se adequar, tá? E aí a modernização do campo aí também trazia o trabalhador rural, igual eu já falei, com o surgimento de novas tecnologias. Eu acredito que vocês já tenham estudado na aula de história sobre o êxodo rural. Eu acho que eu já comentei na primeira aula sobre isso também, que foi aquela saída, né, a migração lá do pessoal para a área urbana. Esse processo aí, tirando ali, né, onde a gente teve o Reino Unido, que começou a Revolução Industrial, ele foi um pouco vagaroso aí e foi expandindo para os outros países próximo ao Reino Unido e também os Estados Unidos aí, que foi o primeiro país a se industrializar aqui na América, tá? Se você olhar aí o mapa, não sei se vocês conseguem perceber, mas à esquerda, que tem uma manchinha lá roxa, que é a Inglaterra, tem lá o Reino Unido, foi onde teve esse foco. E aí, embaixo tem um laranja, que é a França. E aí a gente tem a Alemanha do lado, um pouquinho mais claro ali, um lilás. Então ali foi se estabelecendo e a partir disso foi avançando a industrialização, tanto que na Itália, lá em Milão, tem uma parte muito forte industrial. E foi um período aí entre 1750 a 1950, que é considerada a primeira onda de urbanização, a primeira grande onda. Tá? A gente tinha estudado que a população aumentou durante um período, acho que tem umas 3 aulas ou 2, e eu não tinha comentado quanto a isso, que a gente teve as ondas, as grandes ondas de urbanização, e só para vocês perceberem, ó, de 15 milhões de habitantes aí nesses países, acabou pulando para 423 milhões. Então foi um aumento muito expressivo, um aumento que acabou mudando a realidade daquelas cidades ou dos países também. Hoje a gente acaba até vendo que eles são países desenvolvidos, são países aí com um certo nível de progresso, mas só que isso daí também para eles acabou trazendo problemas, como doenças. E aí, de novo, se olha lá na parte de história, a gente já teve doenças que acabaram dizimando aí parte da população da Europa, e aí a Europa também, questão ambiental, até não sei se é o Bolsonaro ou é o ministro do meio ambiente, que sempre fala no discurso, né? Ah, eles não têm nenhuma área de preservação, devastaram tudo e agora querem ficar querendo mandar no Brasil. Isso também acabou pegando nessa época, né, que eles acabaram se industrializando, e o crescimento aí das cidades, e claro que eles aproveitaram também para modernizar a agricultura, até por conta de espaço físico para produzir, tá? Tranquilo, tranquilo, Letícia Gomes, seja bem-vinda. Já a segunda grande onda aí de urbanização,
ela aconteceu principalmente aí na América Latina, na Ásia e na África. E aí, nesse ponto, o Brasil lá com Getúlio Vargas, ele teve uma mudança no seu cenário aí, cenário econômico, e depois, indo para 50 para frente, o Brasil começou a crescer, tanto que nos anos 70 para 80 é considerado aí o período que o Brasil mais teve crescimento, tá? E aí fala assim, não, mas é questão que foi o sistema organizado pela ditadura. Não, é porque o Brasil foi se industrializando e não tinha crescimento. Então, aquela época foi uma época muito boa para o país. Tá? Vocês vão ver isso em livros, até não sei se algum de vocês já estuda para fazer prova de coisa de vestibular, mas quando fala aí a época do boom do crescimento do Brasil foi próximo aí a 70, 80 por conta disso. Tá? E aí, pensando de novo na questão de repulsão das pessoas que moravam no campo, as cidades elas foram crescendo muito por conta de escassez de recursos, igual o Brasil, que as pessoas vinham do norte, do nordeste, para a região sudeste sem muita noção, só porque ouvia falar, e aí chegavam aqui e se instalavam. E é o que a gente tem, igual eu comentei na outra semana sobre o México 70 lá, que as pessoas vieram para trabalhar na obra e acabaram se instalando e ficando, e até hoje o governo não conseguiu organizar um sistema de moradia para as pessoas. Até fez lá os predinhos, mas não trouxe ainda a solução total, tá? Ó, faltou eu colocar a tabela, mas a tabela está no outro gráfico. Até aí, tranquilo? Então, a primeira grande onda foi na Europa, de urbanização. Teve o crescimento de 15 milhões para mais de 400 milhões de habitantes. E a segunda onda, nos anos 50, de urbanização, foi na América e na África. E na Ásia também, tá? Beleza? Vai anotando aí, o Alanis. E aí, ó, olhando a tabela que a gente vai, na próxima slide aí, observar, vocês vão ver uma comparação entre 1900 e 2015, relacionada aí às cidades mais populosas, tá? Só que tem um fator. Muitas vezes, quando eles acabam contando a população, ou quando acaba analisando ou apresentando esses dados, eles acabam contando com a população da região metropolitana. Lembra o que é a região metropolitana? Você lembra, Paulo? Não, Pedro? Ou não? Não, professor, não lembro. Não lembro mesmo. Caramba. Você não está assistindo a aula gravada? Não, professor, eu não consigo rodar nenhuma aula gravada. É um problema do Teams, eu acho. Não sei se alguém Mas eu consegue. ponho no YouTube e mando. Ah, você loga no YouTube? Ai, não sabia. Para você. Eu vou mandar para. Eu vou colar os links aqui no Teams, aí eu mando e marco seu nome no arroba. Pronto. Bom, vamos lá. Ó, a cidade, a região metropolitana são regiões que tem no mundo inteiro, e aqui na região a gente também vive, tipo, tem uma cidade sede, ou a cidade polo, que seria Santos, e em volta dela a gente tem outras cidades, mas elas compõem aí um aglomerado. Por isso que fala a região da Baixada Santista. Eu ia perguntar para você, Duda, mas tudo bem. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem a capital, que ela, tipo, se você pensar no mapa de São Paulo, ela é um pouco comprido e tem uma virada assim, que é a Zona Leste, né? Então, como se fosse um F, mas um F só com um corte só, sem ser com dois. E a região de São Paulo, ela é uma das maiores que tem, porque que eu estou pegando aqui, ó, região metropolitana de São Paulo. Porque a população em volta ela é muito grande. E aí nós temos, diante desse cenário, quando a gente vai olhar a
população, ou quando às vezes aparecem dados da população, eles acabam contando com todas as cidades que estão em torno. Só que uma característica, até para vocês poderem entender, é que nem todas as cidades acompanham a mesma realidade. Eu também tinha comentado disso na aula, quando eu dei até o exemplo de Peruíbe, Bertioga. Tinha alguma aluna que falou que tinha ido para Bertioga, esqueci quem que era, mas Bertioga, se você vai comparar com Santos, ela tem um outro perfil aí de desenvolvimento, um outro padrão. Peruíbe, a mesma coisa, apesar de Peruíbe ser uma cidade bem charmosa lá, tal, mas não tem muita coisa assim que trabalhar, não tem muita coisa a se fazer. A questão do PIB da cidade, ou se a gente for olhar a questão de renda, não é muito elevado. E aí você fala, poxa, mas está tão perto de Santos, ou até mesmo de São Paulo, que nós estamos aí há quase 1 hora aí de São Paulo, mas é uma realidade que a gente tem, porque a região metropolitana geralmente ela vai se desenvolver em volta aí de uma cidade que é uma cidade principal, tá? E aí aqui na nossa área aí que a gente tem, de novo, né? E isso aconteceu com os países da América Latina, as cidades cresceram, mas não necessariamente por conta aí de uma indústria, tá? Elas foram crescendo por aglomeração das pessoas, ó. Vamos ver aqui no mapa. No lado esquerdo, tá aparecendo para todo mundo aí, né? Que senão eu vou colando o print aí da tela. No lado esquerdo, a gente tem o mapa de 1990, com a população aí. Então a gente tinha Londres como a cidade mais populosa, e aí é aquilo que quase agora eu expliquei. Por que Londres? Porque a Inglaterra puxou essa parte da industrialização, então houve aí um boom populacional. E aí nós tínhamos também Nova York, Paris. Quando a gente muda para 2015, tá? Isso daí são dados lá da ONU, das Nações Unidas. Quando a gente muda para 2015, a gente vê que já é um cenário totalmente oposto. Porque, ó, das cidades que estão no lado direito, a gente tem aí Nova York, que está lá em nono, que era segundo lugar. Tóquio, que era sétimo, aparece em primeiro, tá? Ó, se você vê lá, Tóquio, no lado esquerdo era sétimo, aparece em primeiro. Eu até colei aí o mapa, essa tabela. E a gente teve um avanço aí de algumas cidades. Qual característica que essas cidades têm? Vocês conseguem perceber? As cidades entre o lado de 1900 e a cidade de 2015. Ninguém? Duda? Acorda, Duda, fala. Nicolas, Surf, fala. Tempo. Ninguém. Isabela, Maus. Never? Ninguém? E ninguém nunca fala. Vocês têm vergonha ou vocês não sabem mesmo? Hã? Nicolas? Ou porque deu bug no Teams? Ué, Pedro, e você? Nada. Bom, tá. Anabelle, sabe? Alô, tá caindo a chamada. Tudo bem, Pedro? Nessa hora cai a chamada. Não, ô Anabelle, teve o crescimento da população, mas o que eu perguntei era qual a característica das cidades. Ó, se vocês olharem o lado esquerdo, que é 1990, desculpa, 1900,
esses países ou essas cidades, a maioria hoje são dos países desenvolvidos, considerados desenvolvidos. Em 2015, a maioria são dos subs. Vê se deu para entender. Ó, um exemplo, tá? A gente vai indo, ó, Londres, beleza, Inglaterra, Nova York, Estados Unidos. E eu consegui subir o mapa de São Paulo agora, 10 Isso horas ocorre, depois. professor, justamente por conta do tempo que passou. Naquela época, esses países eles não estavam em pleno desenvolvimento, eles não tinham alcançado o ápice do seu desenvolvimento. E naquela época não eram países desenvolvidos como a gente conhece hoje. Quando o tempo passou, eles se tornaram países desenvolvidos e os outros países que não chegaram nesse ápice começaram a se desenvolver. Aí que a gente consegue enxergar essas cidades com alto desenvolvimento. Isso, porque a gente tinha alta população por questão da industrialização, por questão do fator que a Europa acabou sendo aí, né, a precursora aí nesse processo todo. Então, a gente tem Londres na Inglaterra, que eu já tinha falado, Nova York lá nos Estados Unidos, Paris também na França, Berlim na Alemanha, Chicago, Estados Unidos, Viena na Áustria, que a Áustria antes era muito vinculada com a Alemanha, Tóquio no Japão, Wuhan, que ficou mais famosa esse ano do que nunca por conta do coronavírus, Filadélfia nos Estados Unidos e São Petersburgo, que... gente, agora São Petersburgo eu esqueci, mas espera aí, que eu olho aqui. Teve alguma coisa que aconteceu em São Petersburgo. Na Rússia. Eu ia falar que teve alguma coisa de revolução em São Petersburgo. Que são aí cidades que estão vinculadas a países hoje que estão mais desenvolvidos, tá? Apesar de Wuhan aí ser da China, que é a segunda maior economia, mas os outros países aí, as outras cidades todas são vinculadas aí já a países que estão desenvolvidos. E do lado direito, com exceção aí de Tóquio e Nova York, as outras cidades são todas cidades de países que ainda estão em desenvolvimento, países de terceiro mundo, muito concentrado na África, na Ásia, e aí a gente tem as mais populosas aqui da América, igual São Paulo e a cidade do México também, tá? Só que aí, pegando o gancho do que eu estava falando antes, muitas são consideradas aí por região metropolitana, que foi o motivo de eu colocar o mapa aí de São Paulo. Quando a gente fala de região metropolitana, a gente está pensando num aglomerado de cidades, que até esse outro mapa aqui, ó, ele é específico só da cidade, sem contar a região metropolitana, essa outra tabela. Se vocês olham no mapa, a nossa região metropolitana da Baixada tem 9 cidades, a região metropolitana de São Paulo, gente, é cidade que não acaba mais. Se vocês olharem, eu não lembro se são 36 cidades, agora eu não vou contar aqui, mas é dividida em áreas. E aí, claro, tem São Paulo, né, que seria a maior até em população, Guarulhos, que seria a segunda cidade mais populosa aí do país, e aí em volta de São Paulo foram surgindo aí as outras cidades, mas não quer dizer que essas outras cidades elas tenham um bom índice de desenvolvimento, que elas tenham uma população muito grande, tá? Só dessas cidades aí, depois quem quiser olhar aí no mapa, tem uma cidade chamada Cajamar. Cajamar não tem praticamente nada. Eu lembro que em 2012 eu trabalhava como diretor lá na ETEC de Santana de Parnaíba. Se você olhar, é do lado de São Paulo, do lado de Barueri, do lado de Cajamar. Gente, não tinha nada, era só o cemitério em Cajamar, a ETEC e só. Tipo, Cajamar era muito lost. E até teve um grande desenvolvimento de lá para cá, mas está do lado de São Paulo, que é uma cidade que não tem muito espaço para você crescer, não tem, tipo,
não é uma vida parada, já é bem agitada com indústria, com empresa, e aí essas cidades também elas absorvem, de certa forma, algumas empresas, indústrias e a população também que não consegue morar em São Paulo vai morar próximo, e aí tem o trem, só que o trem eu acho que dessas cidades que estão aí, ele não aborda todas, ele não abrange todas, tá? Por exemplo, ele não vai para Cajamar, não vai para Pirapora, não vai para Santana, e as cidades mais ao sul que está em verde também. Ó, voltando para a tabela aqui, a gente começa a ver aí aquilo que eu já tinha comentado, que a maior aglomeração ela está em países subdesenvolvidos ou países emergentes, porque eles estão em industrialização, como aí a China e a Índia. A Índia ela é considerada aí o novo escritório do mundo. Não sei se vocês já assistiram em filmes, séries, que as pessoas ligam em call center nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí quem atende é um indiano, porque o indiano ele fala inglês e é mão de obra barata, então os caras estão concentrando lá, fica muito mais fácil para eles fazer esse processo. E claro que também ainda lá tem a questão da parte rural e dessa migração. Já na Nigéria também tem esse mesmo fator, tá? Aí você fala assim, mas a Nigéria, lá na África, lá a Nigéria, ela também encontra a característica parecida com a Índia ou com a China, e até 2050 tem uma projeção da ONU de que China, Índia e Nigéria serão aí os países que vão concentrar a maior população aí. Então, hoje a gente já tem, né, a China e a Índia aí com grandes aglomerados aí, com a população gigantesca, mas a Nigéria também ela acaba surgindo aí como um ponto. Tranquilo? Beleza? Todo mundo? Chegou até mais gente aqui, ó. Camila e o Daniel. Vou passar, hein? A gente tá acabando já. Ó, até 2050 aí, 2/3 da população, né, da população mundial, eles viverão nas cidades. Isso aqui é um texto que saiu no jornal O Globo. Ele coloca aí que mais 2,5 bilhões de pessoas elas vão se juntar às pessoas que já estão na área urbana, tá? Também aí, segundo o documento da ONU, 54% da população já está em área urbana e isso vai aumentar para 66%. Depois, quem quiser, tem a matéria completa aqui que eu deixei o link para vocês poderem usar. E aí a gente vai ter aquela formação, né, ou crescimento das megalópolis, que eu tinha comentado semana passada, que são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Igual a gente tem em São Paulo. O Rio de Janeiro, ele não é uma megalópole, mas São Paulo sim, tá? Porque aí só a cidade de São Paulo sozinha, ela passa, deixa eu voltar aqui, eu acho que são 12 milhões, 11,2 milhões aí de habitantes. Isso em 2015, né? Não agora, tá? E aí aquilo que eu tinha comentado, ó, da Índia, da China, da Nigéria, elas concentrarão aí 37% da população mundial. Então é uma coisa muito forte que vai acabar acontecendo e que se não tiver aí um planejamento nas cidades, a gente tem um problema igual a gente já enfrenta, como a questão de doença, a questão de emprego, a questão de economia. O relatório da ONU que falava disso, ainda ele aborda lá, né, que em 1990 a gente tinha só 10 megalópolis, ou seja, com mais de 10 milhões de habitantes, eram só 10 cidades. E hoje já passa aí, né, para 28 megalópolis e concentra 453 milhões de pessoas, ou seja, quase 12% aí da população mundial. E aí na Ásia a gente tem 16 cidades, na América Latina a gente tem 4, tem na África 3 e na Europa e 2 na América do Norte.
Tá? Então, metade da cidade, da população ainda está em cidades menores, com menos de 500 mil habitantes. Aqui em São Paulo tem uma cidade, eu só não vou lembrar agora o nome, não sei se é Bradovski, mas tem, eu acho que 800 e poucos habitantes só. E aí você vê uma disparidade muito grande entre as cidades, a questão de população. Tá aqui no link do Globo depois, porque isso daí foi até um texto que eu peguei que era relacionado a algumas perguntas que era do vestibular. Eu estava trabalhando com material do colégio particular, e aí eu falei, eu vou pegar o texto para comentar em cima disso da onda de urbanização. Tranquilo, Alanis? Alguém quer perguntar? Que agora é com vocês. Bora aí para vocês poderem fazer. Deixa eu colar esse print aí. Aí eu poder entrar no Kahoot. Eu não vou conseguir. Sim. Ó, quais são as diferenças entre as maiores cidades há 100 anos e as atuais? E sobre os tipos de urbanização que estão presentes nesses territórios, que diferenças podem ser notadas? Até para facilitar, eu vou tirar aqui e vou botar para vocês na tela aí de novo aquela tabela lá. Tranquilo? Dá para fazer aí rapidinho no caderno?